A paz do Senhor, irmãos. Tem uma palavra de Deus para entregar. Ela se encontra no livro de Atos. Se a gente tiver uma Bíblia aí e quiser acompanhar. O livro é de Atos, o capítulo 9. Vou falar aqui da conversão de Saulo. Versículo 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontraste algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Amém? Vou ler até aqui. Esta é a conversão do apóstolo Paulo, que antes era chamado Saulo. Saulo era um perseguidor dos servos de Cristo. Todo aquele que servia a Cristo, Saulo, quando encontrava, levava preso, arrastado, podia entrar na casa, invadir, levar mulher, levar homens, provavelmente crianças, todos aqueles que serviam a Cristo. Mas um dia, Cristo o encontrou. Um dia ele encontrou a Cristo. Se encontraram. E esse dia foi quando o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, sentiu um grande temor, sentiu um grande poder, viu a luz ali, muito forte, ficou cego por 3 dias. E o Jesus Cristo falou para ele, quando cercou: dura contra ti dar coices contra aguilhões. Aguilhões são pontas de ferro. Dar coices em ponta de ferro dura para ti. Ele estava cercado naquele momento, não tinha mais para onde ir. Ele estava buscando a Cristo, ele estava perseguindo Cristo, queria encontrar Cristo, mas para levá-lo preso, para a maldade, da mesma forma que buscava os seus servos. Mas quando ele encontrou Jesus, caiu no chão, caiu cego. Ele viu quão fraco ele era perto de Cristo e quão poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, ele se entregou a Cristo por tamanho poder, tamanha glória do Senhor Jesus. E já logo entendeu que Jesus era o Senhor. E perguntou o que queria que ele fizesse para Jesus. Na continuação aqui, ele vai ficar 3 dias cego. Ananias vai vir, vai pôr a mão sobre ele, que é um dos discípulos de Jesus, vai tirar a cegueira dele. Em visão, em pensamento, Jesus já ia estar trabalhando na cabeça de Saulo, né, que Ananias ia estar lá para curar ele, que ele falou para Ananias que Saulo era um vaso escolhido para ele, que ele ia pregar o evangelho e ia padecer por Cristo. Então, tanto que ele fez os cristãos sofrer quando ele era Saulo, ele ia entender e aprender também a quanto ia sofrer pelo nome de Cristo. Padecer é sofrer, é resistir, é amargar,
pelo nome de Cristo. Mas isso não é ruim. Sofrer por Cristo não é algo ruim, é algo bom. Sofre porque as retaliações de pessoas que são anti-Cristo, pessoas que não querem servir a Cristo. Mas para aquele que serve, prega, serve com amor a Cristo, procura fazer a sua vontade, tem no futuro a salvação, a vida eterna. Esse é o maior valor para nós. E Cristo vai estar em meio a sofrimento, Cristo vai estar conosco, vai estar nos ajudando, nos fortalecendo, né? Cristo vai falar assim, que estará conosco até a consumação do século. Cristo está junto com nós. E toda vez que estamos falando de Cristo, Ele está no meio de nós. Onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Cristo falando. Então Cristo sempre vai estar nos ajudando, nos fortalecendo. E momentos de fraqueza que acontece com qualquer um, uma fraqueza que eu posso dizer, uma fraqueza espiritual, aquele momento que você se sentir fraco a ponto de não querer mais servir a Deus, querer abandonar, e mesmo sem saber o porquê. Você nem vai entender o porquê do desânimo, o porquê da fraqueza, o porquê de querer parar. Mas a palavra que eu tenho, essa reflexão sobre quando Jesus cercou Paulo, que estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, Paulo cercou. Jesus cercou Saulo. Desta mesma forma, Jesus nos cerca de uma maneira boa para não cairmos, para não desanimarmos e para não abrirmos mão de servir a Cristo. Por quê? Porque tem um bem maior para a gente não desanimar. Cristo ama a nossa alma, Ele quer nos salvar. Então Ele não quer que nós paremos no caminho, Ele não quer que nós desanimemos. Ele quer que continuemos firme e forte para o caminho da salvação, da vida eterna. E quando vem esse desânimo, vem essa vontade de parar, eu vou falar por experiência própria, que aconteceu uns dias atrás comigo. Eu estava um pouco desanimado e não conseguia entender o porquê. Estava sem força para estudar, ler a Bíblia, falar de Deus, e eu não estava sem entender. Mas quando eu tive fraco, numa semana, sem eu falar para as pessoas, Deus usou 4 pessoas para falar comigo. De forma aleatória, assim, a pessoa saber, e começaram a falar algo de Deus, e parece que tudo que as pessoas falaram ali era diretamente para mim, era Jesus falando diretamente para mim. E de certa forma, as palavras que vinham ia me fortalecendo, e eu ia entendendo o propósito que eu estava, e não tinha motivos para eu parar. Eu consegui entender, Jesus me voltou a lembrar de onde Ele me tirou, como eu era antes de ser convertido, como eu era antes de servir a Cristo. Tudo isso Jesus me fez lembrar, e aonde eu cheguei hoje, aonde eu estou com Cristo hoje, aonde eu posso falar do amor de Cristo, aonde eu posso falar sobre a obra que Cristo fez em minha vida, sobre a mudança, sobre o meu testemunho. Então Deus usa pessoas para nos ajudar, para falar conosco. Precisamos estar atentos, ouvidos abertos, para ouvir ao Senhor. Isso vai nos fortalecer. Às vezes estamos tão fracos, não queremos falar de Cristo, e vem uma pessoa, está precisando também daquela palavra, e se encontra com você e pede uma palavra, começa a conversar, e você tem que aconselhar e falar, e você vai falar, o melhor conselho é a palavra do Senhor. Aí você estava fraco, você não queria falar, mas você se sente numa obrigação de ajudar o próximo, porque você tem amor ao próximo.
Você não quer ver ele mal. Você quer, de certa forma, ajudar e sabe que a palavra de Deus ajuda. Que a palavra de Deus é confortante. A palavra de Deus nos levanta, nos dá bom ânimo. Cristo fala, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então a palavra de Deus dá bom ânimo para nós. A Bíblia, a palavra do Senhor Jesus Cristo, vai ter todas as soluções para nossos problemas. Aqui tem a solução de todos os problemas. Então não vai ter algo que te tire da presença do Senhor. Não vai ter tentação que te tire da presença do Senhor. O Senhor Cristo vai falar que não há tentação sobre vós que não podeis resistir. Pois junto com a tentação vai vir o escape. O escape é Cristo. O escape é a palavra. Então Deus, Jesus Cristo, quando cercou o apóstolo Paulo, Saulo entendeu que o caminho era Cristo, entendeu quão grande era a salvação, quão bom era. Já logo mudou seus caminhos, e assim um dia Deus nos encontrou também. Da mesma forma que Saulo, que fazia coisas erradas, fazia coisas que desagradavam a Deus. Mas um dia, Jesus Cristo entrou na vida dele e mudou seus caminhos. Mudou o caminho para o bem dele. Ele era uma pessoa má, ele perseguia cristão, ele fazia coisas que desagradavam a Deus. Mas um dia nós também desagradamos a Deus. Um dia, muitas vezes, a maioria das pessoas faziam coisas que não agradam a Deus. Mas um dia Deus entrou no nosso caminho e nos mostrou a verdade, porque a verdade ela nos liberta, ela nos ensina. E a partir desse momento que nós conhecemos a verdade, procuramos a fazer coisas que agrada a Deus, não desagrada. Pelo um bem maior, pelo bem da nossa família, pelo bem dos nossos amigos, pelo bem do ser humano. Cristo vai falar no segundo mandamento dele, no Novo Testamento: amai ao próximo como a ti mesmo. E nós mudamos nossos caminhos, nós conhecemos a verdade e aconselhamos as pessoas conforme a palavra do Senhor, porque queremos o bem dela, amamos elas, todas as pessoas, todos o ser humano, e queremos que eles também alcancem a salvação, que eles conheçam a verdade e a verdade vos liberte, que Jesus entre no caminho deles também e endireite as veredas, que essa vida que é curta, não vale a pena andar sentido contrário de Cristo, não vale a pena andar de forma enganosa, não vale a pena andar de forma que seremos condenados no futuro, pois Jesus Cristo, com seu amor, veio e morreu por nós, na morte de cruz, para levar nossos pecados, para abrir um caminho de salvação para nós. Ele nos comprou com um alto preço, não foi barato. É o preço de sangue. Ele sofreu por nós. Ele, sendo um Deus, se fez homem. Não se usurpou ser a Deus. Sofreu as dores como um homem sofreria. E não desistiu, foi até a morte de cruz e abriu um caminho para nós, hoje sermos salvos. Então não vale a pena abrirmos mão da salvação por pecado algum, por tentação alguma, por dinheiro nenhum, por vício nenhum. Então tudo que te tira da presença do Senhor, seja retirado de seus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada te afaste de Jesus. Que Jesus, com sua imensa misericórdia, mesmo aqueles que já conheceram a palavra, e chegar em determinado momento que queira desistir, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que vai ser da mesma forma que aconteceu comigo. Vai ter pessoas que vai falar de Deus para você. Vai ter pessoas que vai evangelizar para você. Deus vai usar pessoas para te lembrar da onde você saiu, da onde Deus te tirou e aonde você está agora. Quão paz, quão maravilhoso está com sua família. Acabou o tempo de contenda, o tempo de tempestade. É paz com a família, é alegria, porque vive a alegria de Cristo. Cristo é o príncipe da paz. Ele é o nosso Deus forte. É Ele que nos protege, que nos guia, que nos dá saúde e que nos dá paz.
Irmãos, essa é a palavra que eu tenho para entregar para todos, aqueles que já servem a Deus, aqueles que ainda não servem, que eu tenho certeza que um dia vai servir, que Deus vai entrar em teu caminho.